Das palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. A liturgia da palavra, nesse quarto domingo do tempo da Quaresma que nós estamos celebrando, traz para nós uma certeza: Jesus é a luz. E também a certeza, a mesma certeza, de que se Jesus é a luz, o cristão, ele é filho da luz. Essa certeza nós encontramos nas palavras de Jesus, que ele diz um pouquinho antes desse encontro com o cego de nascença, como nós ouvimos no Evangelho, quando Jesus afirma sobre si mesmo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Pouco depois de ter dito essas palavras, Jesus as demonstra na prática, traz essas palavras, a realidade e a certeza das suas palavras, quando ele restitui a visão àquele cego de nascença. Existe aqui um diferencial no milagre que Jesus realiza. De todos aqueles que Jesus realizou e que estão registrados no Evangelho. Primeiro, ninguém pediu que Jesus realizasse esse milagre. É o único milagre registrado que não foi motivado pelo pedido de alguém ou pela intenção manifestada de alguém. Jesus realiza esse milagre de curar o cego de nascença porque ele quer. Jesus toma iniciativa, Jesus realiza a cura do cego de nascença com uma finalidade bem precisa que está bem expressa nas palavras dele que nós ouvimos. É necessário que nós realizemos, diz Jesus, as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O dia luminoso, a luz que dissipa as trevas do mundo, é Jesus. E para provar isso a todos, ele realiza um milagre. Milagre esse inédito, milagre esse que tem um diferencial, mas que no processo do milagre em si, parece que não é muito complicado. Porque Jesus faz um pouco de lama com a sua saliva, cobre os olhos daquele homem, daquele cego de nascença, e manda ele lavar-se na piscina de Siloé. E assim o cego faz. E quando ele lavou os olhos na piscina de Siloé, ele voltou enxergando claramente. É um prodígio estrondoso. É algo que chama atenção, porque o homem nasceu cego e agora ele está enxergando. Mas esse sinal de um cego de nascença que recupera a sua vista é só o início da transformação profunda que Jesus também quer realizar naquele homem. A luz física que foi dada aos seus olhos apagados é o sinal e o meio da luz que lhe infunde o Senhor, o Espírito Santo, que é colocado, derramado sobre ele, no seu coração, na sua vida, e que provoca naquele homem um ato de fé. Jesus pergunta a ele, depois de um debate acalorado com as autoridades judaicas, porque todo mundo conhecia ele, era uma pessoa do convívio, que estava sempre por ali, todo mundo sabia, nasceu cego de nascença, como é que ele está enxergando agora? Aí fizeram aquele interrogatório grande que nós ouvimos, e finalmente Jesus se encontra com ele de novo, quando ele já foi expulso da sinagoga, o homem que foi curado, e trava com ele o diálogo. Você acredita no Filho do Homem? O ex-cego responde: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus diz: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. É suficiente para que o homem diga: eu creio, Senhor. E o evangelista diz que ele prostra-se diante de Jesus. Tudo mudou.
na vida daquele homem que era cego de nascença. E a gente pode imaginar, ainda que brevemente, o quão aquilo deve ter significado para ele. Adquirir a vista, ele que sempre viveu nas trevas, é como um verdadeiro renascimento. É como começar uma existência completamente nova. Novos conhecimentos, novas emoções, novas presenças. Mas como disse, a cura física é apenas o sinal de uma outra cura maior e mais profunda que Jesus realiza na sua vida. Maior que a luz que vai aos seus olhos, é a luz que vai ao seu coração. A fé daquele homem é iluminada. O coração daquele homem, melhor dizendo, é iluminado por uma fé tão viva, por uma luz tão viva, que ele tem força suficiente para resistir às contradições e aos insultos dos judeus, até o ponto de ser expulso da sinagoga, como nos diz o texto. E aqui ser rejeitado não importa, porque ele ganhou o que verdadeiramente importa. Ele ganhou luz, ele ganhou uma nova vida. Às vezes na vida da gente a gente se importa quando a gente é rejeitado, quando a gente não é bem acolhido, quando alguém vem contra nós com palavras não tão afáveis assim. E ora, nós temos essa luz dentro de nós, não deveríamos nos importar com isso não, com nada dessas coisas, porque a única ocupação que nós deveríamos ter nesta vida é agradar a Deus, somente a Ele. Quem não ficar feliz com o nosso esforço em agradar a Deus, a gente não pode fazer nada. E é exatamente uma das coisas, de tantas, que a gente poderia citar aqui, que o cego de nascença nos ensina. Quando ele é curado, ele não se importa com o que estão dizendo, ele não se importa com o juízo que fizeram dele. A única coisa que importa para ele no momento é agradar a Deus, é viver essa oportunidade que Deus está lhe dando, é abraçar de corpo e alma a nova vida que ele recebeu. E veja, a cura do cego de nascença que nós ouvimos no Evangelho é o símbolo da transformação radical que já aconteceu com todos nós, que recebemos vida nova, renascimento nas águas do batismo. E ouvíamos São Paulo dizer na segunda leitura uma verdade: outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Somos luz no Senhor, porque nós somos batizados. Na Sagrada Escritura, as trevas estão relacionadas ao pecado, ao passo que a luz está relacionada à vida nova. E não é qualquer vida, mas aquela vida que somente Deus pode nos dar. E foi por meio do sacramento do batismo que nós passamos das trevas do pecado para a luz da vida em Cristo. Foi pelo sacramento do batismo que nós passamos da cegueira espiritual ao conhecimento de Deus. E tudo isso mediante a fé que nos foi dada no dia do nosso batismo, dada e florescida no dia do nosso batismo. E tal e qual a fé foi iluminada na vida daquele homem cego, também a fé, ela ilumina toda a nossa existência humana, nos dá novas direções, nos dá novos sentidos. E é daqui que nasce, desse conceito batismal que nasce, a consequência que ao mesmo tempo é uma recomendação de São Paulo Apóstolo na segunda leitura, quando ele diz assim: vivei como filhos da luz. Vivei como filhos da luz. E São Paulo completa: e o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. A conduta do cristão deve dar testemunho do seu batismo, deve atestar com a postura e as obras que Cristo é para ele, não só luz da mente, mas luz da vida. Ao batizado já não convém as obras das trevas, que é o pecado,
mas as obras da luz. São Paulo ainda dizia, no mesmo trecho que nós ouvimos: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Essas palavras que Paulo cita, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá, provavelmente São Paulo tirou ou se inspirou em algum hino batismal das primeiras comunidades. A igreja ela batizou desde sempre as criancinhas pequenas, mas lá no início, nos princípios da igreja, batizava também os adultos que abraçavam a fé cristã. Só que esses adultos que abraçavam a fé cristã, antes de serem batizados, eles precisavam passar por um período de preparação, que os registros mostram que devia ter em torno de 5 anos mais ou menos, para um adulto se preparar e receber o sacramento do batismo. É o que a igreja chama desde o início de catecumenato. Hoje ainda existe o catecumenato, não são mais 5 anos. A maioria das paróquias fazem esse percurso hoje entre 1 ano e meio, 2 anos. Porque uma vez que a pessoa tem idade de razão, ela que pede o batismo. E ela precisa ter consciência dos compromissos que ela vai assumir. Provavelmente essa era uma grande realidade nas comunidades primeiras cristãs, naqueles primeiros anos. Por isso o cuidado e a insistência para que fosse feito daquele jeito. São Paulo se inspira ou cita essas palavras de um hino batismal para nos mostrar que é um convite aos catecúmenos a se levantarem do sono, ou seja, da morte do pecado, para serem iluminados por Cristo e pelo seu Espírito. Só que essa exortação de São Paulo não é só para quem vai ser batizado, é uma exortação que continua sendo válida também para quem já é batizado, para todos os que renasceram na água e no Espírito. A vida cristã, ela deve ser essa incessante e progressiva purificação de toda sombra de pecado, a fim de que nós nos abramos cada vez mais à luz de Cristo. Justamente porque Jesus é a luz do mundo, a nossa vocação cristã, a nossa vocação batismal consiste em refletir essa luz e fazê-la resplandecer na nossa própria vida. No fim, não é um movimento complicado, mas é um movimento extremamente simples, essa realidade da qual nós estamos falando. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que Jesus é a luz do mundo. Em segundo lugar, deixar-se iluminar por essa luz. E não é só deixar com que a luz nos ilumine, Deixar-se iluminar pela luz de Cristo é permitir que Ele expulse de nós as trevas do pecado. E em terceiro lugar, iluminados, nos tornarmos iluminadores nas nossas palavras e nos nossos atos. Em primeiro lugar, diga depois o Padre, reconhecer que Jesus é a luz do mundo. Em segundo lugar, deixar-se iluminar por esta luz. Em terceiro lugar, iluminados, nos tornar iluminadores. Essa graça que nós queremos pedir ao Senhor hoje, nessa Santa Missa, no final desse retiro, como nos indica também a oração litúrgica que a gente vai dizer daqui a pouco, depois da comunhão. Ó Deus, luz de todo ser humano que vem a este mundo, iluminai nossos corações o esplendor da vossa graça, para pensarmos sempre o que vos agrada e amar-vos de todo o coração.
Portanto, seja o Senhor a luz de nossos olhos, de nossas vidas e de nossos caminhos. Amém. Amém.